Hello and welcome. You are listening to the official podcast of the English Experts Community. Olá, amigos English Experts. Aqui é Alessandro Brandão e eu gostava das aulas de inglês do ensino médio. E eu sou a Karina Fragoso e eu não faltava a uma aula de inglês. Hoje o nosso bate-papo é com Karina Fragoso e se você acha que é preciso sair do Brasil para aprender inglês, não pode perder esse bate-papo. Meus amigos, estou aqui hoje com a youtuber, linguista e professora Karina Fragoso. Karina, antes de mais nada, eu quero te parabenizar pelo sucesso lá no YouTube. É muito merecido o seu sucesso. Eu venho acompanhando o seu canal desde os primeiros vídeos lá. Já faz alguns anos aí que você vem trabalhando. E você já deu muitas entrevistas aí na TV, tem aparecido bastante. Muito por conta da qualidade do seu trabalho. Eu tenho percebido essa evolução aí. Tanto na parte... A qualidade do conteúdo é sempre excelente, desde o início. Mas a qualidade técnica dos vídeos também tá uma coisa impressionante. Parabéns, viu? Oh, muito obrigada. É um prazer eu estar aqui também, porque eu também acompanho o English Experts há muitos, muitos anos. E até hoje, volta e meia, eu procuro aí uma expressão no Google para aprender alguma coisa nova e aparece lá English Experts. Então, parabéns pelo teu trabalho também. E sim, eu comecei bem caseirão, assim, os meus vídeos no YouTube hoje em dia. Que bom que você percebeu a evolução. E é legal saber que assiste também há tanto tempo. Obrigada. Legal. Karina, e algo que me chamou muita atenção, principalmente nos primeiros vídeos, foi um ponto lá onde você disse que você sempre estudou inglês em escola pública e você aproveitou bastante esse tempo. As pessoas costumam criticar muito esse inglês das escolas, mas e por conta disso, né, cria uma certa barreira e acaba não aproveitando esse tempo, né, que poderia ser muito bem aproveitado. Uhum. Na verdade eu disse que eu sempre estudei em escola pública, né, não o inglês especificamente, e aí eu tinha o inglês da escola lá, aquele 2 períodos por semana, e uma coisa que se criou, assim, uma tradição de falar que a aula de inglês da escola não presta para nada, não serve, ou seja, vamos matar essa aula porque não vai adiantar nada mesmo. Eu nunca tive essa mentalidade, apesar de eu saber que ali na escola a aula é bem mais gramatical, o foco está mais na forma do que no uso, né? E eu vou falar um pouquinho depois sobre isso também, pelo ponto de vista de professora agora. Eu usava aquele período ali, aqueles 50 minutos por semana, 1 hora e pouco, que eram 2 períodos, eu acho, para pelo menos criar aquela base gramatical mesmo. Então, apesar de eu não saber me comunicar muito bem até eu terminar o meu ensino médio, eu comecei a aprender inglês meio tarde, assim, eu já tinha uns 16 anos, eu acho, 15, 16 anos. Tarde para o que a gente vê hoje em dia, né? Que as crianças estão entrando na escola com 3 anos e já estão falando. 6, 7 anos já está começando a fazer muita coisa aí já. Isso. Nunca é tarde para aprender, tá? Essa é a minha mensagem. Mas assim, eu tô dizendo, comparando com o que a gente vê hoje em dia, né? Então eu aproveitava ali para prestar atenção e me basear no que eu via na escola para eu buscar além, sabe? Então assim, se eu tava aprendendo ali present simple, she lives, não sei o quê. Quando eu ia ver uma música, eu via, os Beatles estão falando she loves you, yeah. Então é aquele S de terceira pessoa. Então tudo ia se conectando, sabe? Então, para mim, serviu sim para ter uma base gramatical. E hoje eu entendo também por que o inglês da escola é tão gramatical, sabe? Porque eu já dei aula em escola pública também, e inclusive em escola particular, ensino médio, e não tem assim, tanta diferença dependendo da escola. Porque o que te atrapalha mais ali? São 40 alunos na sala de aula, sabe? São 40 alunos de manhã cedo, que não estão ali todos no mesmo nível. Tem um do avançado, tem um do básico. Gente, não é nada fácil, sabe? Então, antes de você falar mal do seu professor também, dê uma olhada aí no contexto, porque é bem diferente de um professor que está num curso com 6 pessoas em sala de aula. E muitas vezes é o mesmo professor, sabe? A minha aula no cursinho tendia a ser melhor, mais forte. Mas por quê? Porque tinha pouco aluno, estava todo mundo no mesmo nível, né? Tem um controle. E na escola também não é todo mundo que está ali que tem interesse pelo idioma, né? Então, tá meio que obrigatório, porque tá na grade curricular, ele tem que cumprir aquilo, senão ele não passa de ano. Exatamente.
Então, é só para a gente pensar também um pouco no lado do professor, né? Eu tenho que confessar para você que eu sempre fui muito tímido e na época da escola também acontecia isso. Eu gostava muito das aulas de inglês e eu lembro que na época tinha aqueles conselhos de classe onde os professores se reuniam ali ao final do bimestre para discutir cada aluno. E comigo acontecia algo engraçado, porque eu participava pouco das disciplinas comuns lá. E a professora de inglês sempre elevava um pouco minha nota, porque ela falou assim, não, mas da minha aula ele participa. Aí o pessoal imagina, por que ele participa da aula de inglês e ele não participa das outras aulas? Acho que eu tinha tanto interesse, e como eu não tinha condições de pagar um curso, na época era caro e tal, não é todo mundo que tem condições de fazer curso, eu via ali nas aulas da escola, do ensino médio, né, uma oportunidade de eu ter o contato com o professor. Era aquele ali o momento de eu tirar minhas dúvidas, de poder aproveitar. Exatamente. Desculpa até te cortei, mas é exatamente o que eu sentia também. Então, eu não tinha condições, eu vim de uma família bem humilde, a gente era pobre mesmo, então não tinha, o curso de inglês era muito caro, né? Então, poxa, para que eu vou jogar fora essa aula que tem aqui, sabe? Vamos aproveitar, né? Mesma coisa. Fica aí a mensagem para todo mundo aí, para aproveitar o tempo, porque depois que a gente forma, que a gente vê o tanto que a gente perde de tempo aí no ensino médio, essas horas somadas, né, ao final dá muitas horas aí no seu banco de horas, né, do aprendizado de inglês. É verdade. Karina, eu sei que você já apareceu em vários canais, na TV, e todo mundo te fez essa mesma pergunta. Mas eu vou repetir aqui, como é uma tradição nossa, eu gostaria que você contasse um pouco aí como é que é a sua história com o inglês. A gente contou um pouco aí como foi o início, né, na escola mesmo, mas conta aí como você desenvolveu, como você hoje tem o inglês fluente, se comunica muito bem aí. Uhum. Bem, eu aprendi. O primeiro contato que eu tive foi mesmo na escola, né? E já lá na escola eu gostava muito de música. Então a música. Sempre alguém tem um interesse principal no começo, né? Era porque eu queria aprender os filmes, ou eu queria viajar, ou sei lá o quê. E eu era música. Eu queria saber cantar as músicas sem cantar enrolado, sabe? Então. Isso já me deu uma. Hoje eu vejo, né? Na época eu nem sabia que eu estava fazendo isso, mas eu já estava pegando a pronúncia boa, porque eu já escutava muito bem e tentava imitar, né? Reproduzir da maneira mais aproximada possível do que eu escutava na música, né? Então, a partir disso, eu comecei a ver, nossa, a partir da escola, nossa, eu amo inglês, então vou me matricular num cursinho. Aí eu encontrei um curso mais em conta lá, quando eu terminei o colégio, no último semestre de colégio, eu nem me lembro mais. E aí eu fiz 6 meses. E nesses 6 meses eu estava tão, assim, motivada para aprender, que eu comecei já acho que em 3 meses eu já estava conseguindo fazer diálogos básicos, sabe? E com 6 meses ali eu também terminei conseguindo fazer, assim, um inglês básico, mas conseguindo me comunicar até com uma certa fluência, assim, o que é meio, né, espantoso, porque eu acho que eu estava querendo tanto, que eu ia muito além do cursinho. O cursinho o quê? 2 horas por semana? Eu estudava muito além, sabe? Eu praticava, eu acho que é isso que eu sempre recomendo para as pessoas também. 2 horas por semana não é nada, né? Tu precisa ir além para tu conseguir acelerar esse processo. E aí, a partir disso, eu vi, pronto, eu amo isso, eu quero ser professora de inglês. Eu sempre quis ser professora, mas eu não sabia que ia ser de inglês. Aí eu decidi, vou ser professora de inglês. Aí eu entrei na faculdade de letras e aí eu vi que, nossa, o inglês que eu achava que era maravilhoso, não era quase insuficiente, porque eu via que os meus colegas eram super fluentes, sabe? E eu ainda ficava meio nervosa para falar, eu pensava, tudo que estavam discutindo em aula, eu sempre ficava assim, ó, antes de todo mundo me perguntar qualquer coisa, eu já estava com tudo pronto na cabeça, então não era nada automático, sabe? Era tudo muito pensado. Mas eu acho que lá pelo 3º semestre, com muita dedicação também, eu consegui já deixar essa coisa mais natural. E lá no 4º semestre, acho que eu já estava nivelada com os meus amigos, com os meus colegas. Então, 2 anos e meio de muito, muito esforço e muita imersão também, porque a faculdade de letras não tem essa, vou te dar um texto traduzido. Não, é um texto em inglês, te vira, que vai ter prova sobre isso. Então, eu tinha que ler aquele texto, morrer traduzindo palavras que eu não sabia. E a motivação era imensa, então acho que isso me ajudou bastante. E até hoje eu continuo aprendendo, né, Alessandra? A gente não para nunca, né? Algo que o pessoal sempre pergunta no fórum do English, na nossa comunidade, é aquele momento que você se percebeu fluente. Poxa, assim,
depois de uma conversa ou de alguma situação, assim, poxa, eu consigo me comunicar bem, eu acho que eu posso me classificar hoje como fluente. Você tem alguma história para contar? Algo na sua memória aí? Olha, eu acho que eu não tenho assim um momento, não me lembro de um dia, mas eu me lembro de sentimentos assim, tipo, eu tô tendo essa aula de literatura aqui e tá todo mundo só falando inglês e eu tô falando inglês como se fosse português. E eu tô ouvindo inglês como se fosse português, porque tá fácil. Eu tô me comunicando naturalmente, sem pensar, né, sem traduzir na cabeça. E também nas leituras, assim, teve momentos que eu tô lendo um manual de linguística, não sei o quê. E é inglês, e para mim é tão fácil quanto português, assim. Então, eu me lembro desses momentos, assim, mas não de um momento único. Assim. E isso foi na faculdade, pra você ver, né? Eu já tinha. É que eu entrei na faculdade muito cedo, né? Eu tinha 17 quando eu entrei na faculdade. Então, com 18, 19, isso já estava acontecendo. Já que a gente está falando de faculdade de letras, você já disse aí que você se formou em letras, porém você tem outras formações, tem o mestrado, o doutorado. Conta um pouco para a gente aí como é que foi essa evolução. Como eu entrei muito cedo na faculdade, com 20 anos, quase 21, eu estava formada. Então, eu pensei, deu, é isso? Não, não é só isso que eu quero. Aí, eu tentei a prova de mestrado, assim, meio que sem estudar, mas estava tudo muito fresquinho na cabeça. Fui lá, passei, fiz o mestrado. 22 anos eu era mestre em linguística. E aí, eu pensei, faço doutorado agora? Não vou fazer. Eu quero dar aula, eu quero ver como é que é a vida lá fora, né? Vamos sair um pouco da universidade. Aí eu dei aula em ensino médio, ensino fundamental também, dei aula em cursinho, aula particular. Aí eu fui aproveitando, experimentando, né, vários contextos. E aí, quando eu mudei para São Paulo, não por causa da USP, as pessoas pensam que eu mudei para estudar na USP. Não, eu mudei por causa do meu marido. Ele foi transferido e a gente começou a morar muito perto da USP. Eu enxergo da minha janela a USP aqui. Eu pensava, eu acho que isso é um sinal. Eu acho que aquilo ali é para mim. E aí eu tentei a prova do doutorado, mas não assim tentei. Eu estudei muito mesmo. Eu me inscrevi para a prova do doutorado, estudei muito. E é uma coisa que eu não costumo falar, mas eu vou falar, não para me aparecer, assim, pode parecer estranho, mas eu acabei passando em primeiro lugar. Então, de tanto que eu estudei. Não, tanto que eu achava que eu não ia passar, porque assim, poxa, é a USP, eu não vou passar, sabe? Daí eu estudei tanto que eu consegui, sabe? Uma colocação dessas. Parabéns, então, até ficar. Obrigada, mas eu não quero que pareça que eu tô falando isso pra me achar o máximo, mas é só pra mostrar como o esforço faz com que a gente conquiste coisas que a gente não queria imaginar, assim. Eu sei que você é embaixadora do YouTube Edu. E eu quero saber o que faz, o que é. É muito bonito o termo, assim, eu vi que você já falou isso. É lindo. Eu quero saber o que faz o embaixador do YouTube Edu. O que é o YouTube Edu? Eu sei que seu canal faz parte, né, desse grupo de canais aí validados pelos profissionais aí. E outro ponto, eu já vou emendar outra pergunta. Você trabalhou como especialista do projeto linguístico do Google Brasil. Se dá para você contar um pouco desse projeto, como é que foi? As duas perguntas já emendadas aí para você. Tá bom. Bem, o YouTube Edu é uma parceria com a Fundação Lehman. Ele é a plataforma oficial de vídeos educacionais no YouTube Brasil. Então, é só o YouTube Brasil mesmo. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma curadoria, o pessoal lá da Fundação Lehman fazem uma curadoria dos vídeos para entrarem no YouTube Edu. Então, a vantagem para o aluno é saber que se o vídeo está ali no YouTube Edu, é porque ele já foi verificado, é um canal, as informações têm mais chances de serem verídicas, enfim. Então, há essa curadoria, sabe? Mas a curadoria é importante dizer que não é assim de qualidade técnica nem nada, é do conteúdo mesmo. E aí, em 2015, eu fui convidada para ser embaixadora do YouTube Edu, que realmente é um termo muito bonito, né? Mas por que eu fui convidada? Porque já havia mais outros 3 embaixadores, e todos das ciências exatas, e todos homens. Então, eu entrei como uma voz feminina dentro do YouTube Edu, porque tem tem pouquíssimos canais educacionais com mulheres no YouTube Brasil, pouquíssimos, e também para representar a área de humanas, né? Então, eu fui convidada para isso. E o que a gente faz? De vez em quando tem alguns eventos que eles nos convidam para falar sobre a plataforma, para divulgar. Por exemplo, uma das vezes que eu apareci na TV, no canal Futura, foi porque eu tive que levar o nome do YouTube Edu lá para a TV e falar sobre o que a gente faz. Então, é mais ou menos isso, assim. E em
2013, eu acho que eu trabalhei no Google, faz um tempinho já. Eu trabalhei no Google duas vezes foram trabalhos temporários, tá? Eu não fui demitida duas vezes. Eu entrei sabendo que era um projeto de 6 meses nas duas vezes. A primeira vez foi o trabalho assim, mais linguístico mesmo. Eu fui convidada com uma equipe, tá? De 6 pessoas, com uma gerente super capacitada, que é a Andrea Halber, linguista também, para trabalhar na modificação da voz do Google. Foi bem na época que mudou a voz. Lembra que o Google Tradutor tinha uma voz e mudou para outra? Sim. Então, isso precisa ser automatizado de alguma forma. Então, não que eu gravei minha voz, não é isso. As pessoas às vezes perguntam, mas a voz é sua? Não, não tem nada a ver. Eu trabalhei ajudando a fazer com que a máquina entendesse os comandos de voz, os comandos de escrita. Então, foi um trabalho, assim, muitas vezes muito braçal, sabe? Não foi um trabalho assim... Foi um trabalho que tinha muita repetição, a gente tinha que digitar muita coisa, escutar coisas e transcrever, fazer transcrição fonética também. Você estava configurando a máquina, ajudando a configurar a máquina. Isso. E só para complementar, eu trabalhei com o português, viu? Eu ajudei a treinar para o português. Muitos ouvintes pedem aqui dicas para melhorar a conversação. E já que você trabalha na área de fonologia, quais orientações você dá aí para eles? Quando a gente vê uma dica de pronúncia, a gente começa a perceber algo que a gente não percebia. Então, por que muitas pessoas pronunciam um F ao invés de um S? Porque muitas vezes a pessoa nem percebe que é um som diferente, sabe? A pessoa fala simplesmente I think, porque nem viu que era I think. Então, quando o professor vem e diz, é esse som aqui, a gente já passa do primeiro estágio, que é perceber a diferença. E aí você já consegue tentar se treinar para começar a produzir, né? Então, a parte da percepção é muito importante também. Mas o que eu recomendo além disso, assim, além de estudar um pouco de pronúncia, ouvir muito. Então, quando você vai ouvindo coisas, você vai pegando o ritmo da língua inglesa ou de qualquer língua que você quer aprender, né? E além de ouvir, eu acho legal se você puder pausar e repetir o que a pessoa falou. Isso ajuda demais, eu fazia muito. Se quiser um plus ainda, se grava, compara o que eu falei e o que eu ouvi, por que tá diferente, até tentar melhorar um pouco ali. Eu acho que isso ajuda bastante. Eu lia muitos textos em voz alta também, então você pega um texto, simplesmente começa a ler em voz alta. É o que eu faço até hoje para destravar meu inglês quando eu acho que eu tô falando pouco. Você falando aí entre a percepção e a produção, eu lembro que minha primeira professora de inglês, assim, foi uma americana. Na verdade, não foi professora, ela era uma amiga, e a gente acabou se conhecendo nos grupos do Yahoo, tem na história do English aí. E eu me lembro que eu queria falar que nem um nativo. Meu objetivo era falar que nem um nativo. Então eu sei que hoje isso é praticamente impossível, é difícil. O pessoal sempre pega em alguns nuances da nossa fala que você não é nativo. Mas o que acontecia? Eu conversava com ela, ela falava assim, eu quero falar essa frase aqui que nem um nativo. Ela pronunciava, eu ia e repetia. Aí eu perguntava, estou falando que nem um nativo? Na minha cabeça eu estava falando que nem um nativo, só que para ela não. Ela não conseguia... Ela percebia as pequenas variações que indicavam que eu não era um nativo. Aí depois eu acabei desistindo, é melhor. Você está me entendendo? Tá, eu já mudei o approach, entendeu? Já mudei a lógica. Isso é muito interessante, Alessandra, porque a gente, quando a gente aprende a nossa língua materna, a gente cria categorias fonológicas para os sons que a gente tem na nossa língua. Então, eu tenho em inglês, vamos falar de vogais, que eu acho muito difícil aprender as vogais do inglês, por exemplo. Por quê? Em primeiro lugar, porque a gente tem 7 sons de vogais no português, fonemas, falando de fonemas vocálicos, tem 7, e no inglês tem 13. Então, tem um monte aí que eu tenho que aprender, tá? Em primeiro lugar. E aí, eu tenho um I no português. É o I de ilha. Mas em inglês tem o I de live e o I de leave. Então, quando eu falo leave, é o meu I. Agora, para o falante nativo, isso é uma palavra. Mas se eu quiser falar live e eu falar com leave, ele vai entender como aquela outra palavra. Então, assim, ele tem essas categorias diferentes. Então, para o nativo é muito fácil a gente escutar, né, essa diferença. Pega um falante de espanhol super proficiente falando português. Ele vai se entregar em algum momento nas vogais. E eu sempre dou um exemplo, sabe de quem? Não sei se tu conhece, é a Super Nani. Mas a Super Nani brasileira, a Super Nani argentina, que passava aqui no Brasil. Ela fala português perfeitamente bem. Mas volta e meia ela falava coisas do tipo, vou tirar uma foto.
Então, é a mesma coisa a gente por mais proficiente, por mais fluente, uma hora ou outra a gente vai se entregar, assim, com raras exceções, né? Tem gente que realmente, com muitos anos de vivência, né, no exterior, consegue falar quase nativo. Karina, você disse que você aprendeu todo o seu inglês no Brasil. E eu vi que recentemente você fez uma viagem aí para Londres. Você teve alguma dificuldade? Essa foi minha segunda viagem. A primeira viagem que eu fiz foi em 2010 para Londres também, e foi meu presente de fim de mestrado. E aí eu não tive muita dificuldade, para ser bem sincera, sabe? Eu acho que eu já dava aula de inglês aqui no Brasil, então eu já estava com o meu listening mais afiado, assim, tava tudo bem. Mas eu tive dificuldade com alguns sotaques lá da Grã-Bretanha. Eu me lembro que quando eu cheguei, eu tive que comprar aquele Oyster Card, que é o bilhete único, o cartão de ônibus. O cara que me atendeu foi acho que ele é irlandês, ele não era, assim, de Londres, que era um sotaque muito difícil, assim, mas os outros sotaques foi tudo tranquilo, assim, só alguns casos. Hoje, como é que você consegue manter seu inglês aqui no Brasil? Lógico que você trabalha, você dá aulas, você está no mestrado, mas o que você faz no dia a dia aí que o pessoal também poderia fazer aí para manter, principalmente aqueles que já têm um inglês mais avançado, como é que você faz para manter o seu inglês aí afiado aí? Essa é uma desvantagem da gente aqui no Brasil, né? Porque não tem estrangeiro passando aí na rua pra gente falar inglês, né? Então, assim, a gente tem que criar situações para não perder o inglês que a gente já sabe. Então, eu trabalho, tudo que eu faço é em português. A USP é em português, várias coisas em português, então eu tenho que me forçar de alguma forma. O que eu tenho feito, tudo que eu vou ler, se eu tenho que ler um artigo em inglês, eu leio ele praticamente todo em voz alta. Demora mais para ler, mas eu acho que, em primeiro lugar, eu me concentro mais no conteúdo, não sei porquê, às vezes entro naquele modo stand-by, tô lendo ali um parágrafo inteiro, não sei o que eu li. Então, quando eu tô lendo em voz alta, e eu já tô praticando meu speaking ali. Uma outra leitura é sempre, porque eu leio muito em inglês. Se tem opção, por exemplo, de artigo em inglês ou em português, vamos ler em inglês, que isso já ajuda também no reading, né? O speaking, acho que o mais difícil é o speaking mesmo, né, pra gente praticar, assim. Então, eu faço dessa forma lendo, e também eu ainda falo muito sozinha. Eu tomo banho, eu falo lá a minha vida, porque eu não tenho muito com quem falar, sabe? E eu tenho também, às vezes, algumas coisas do blog mesmo, eu tenho que falar coisas de negócios, eu tenho que falar com alguém em inglês, então isso já é uma oportunidade, mas não é algo recorrente, né? É algo que acontece de vez em quando. Mas é isso, se a gente não, mesmo assim, tanto eu quanto você, a gente sabe falar inglês, a gente é fluente, mas se não falar, vai travar, não vai mais ser o inglês de antes, né? Então por isso que a gente tem que continuar praticando de alguma forma. Karina, fala um pouco aí sobre o seu canal, a gente já comentou, mas fala aí um pouco sobre o seu canal, o seu site. Bom, no meu canal eu dou dicas de pronúncia, dicas de gramática, mas sempre descomplicando, assim. Gramática, pronúncia, curiosidades da língua, eu trago algumas entrevistas com algumas pessoas. Parabéns pelo trabalho. Karina, muito obrigado pela disponibilidade, pelo seu tempo. Espero que o pessoal tenha paciência de ter nos escutado até aqui. E muito obrigada pelo convite e espero que o pessoal acesse lá o canal e o blog para conhecer também quem não conhece. Eu sou Karina Fragoso e você me encontra em youtube.com/Karina Fragoso ou www.englishinbrasil.com.br. Karina Fragoso com Z. E eu sou Alessandro Brandão e você me encontra no englishexperts.com.br. Os links para todos os assuntos e indicações que nós fizemos aqui durante o programa estão no podcast, então vale a pena conferir. E se você gostou do programa, compartilhe aí com um amigo, parente ou colega de trabalho. Mande o link para aquele seu grupo no Face, aquele seu grupo no WhatsApp. A divulgação vai nos ajudar muito a continuar com esse projeto. Envie também o seu comentário, sugestão ou crítica. Obrigado por ouvir o English Podcast e até a próxima. Podcast by EnglishExperts.com.br